Só vou deixar o Pablo entrar novamente, né? Para ele poder participar aí. Porque quando eu coloquei para gravar, ele tirou o Pablo da reunião. Acho que ele não estava aí. Pessoal, então, só para continuar agora, né? Vamos resolver os exercícios lá, que a gente tem ali para resolver. Então, ó, o exercício 1 me diz assim: qual a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 500 gramas de chumbo, que tem um calor específico de 0,03 calorias por grama grau Celsius, de 20 graus até 60 graus. Então, ó, ele quer saber quanto é a quantidade de calor para 500 gramas de chumbo, então é a minha massa, que tem um calor específico de 0,03 calorias por gramas grau Celsius, que varia de 20 para 60, né, a temperatura. Então, a variação de temperatura é 40 graus. Então, ó, se teve variação de temperatura, a fórmula do calor que eu vou usar é o calor sensível, né, que é o meu Q-macete. Então, calor sensível é M vezes C vezes delta T. Então, 500 gramas de massa, 0,03 de calor específico, 40 de variação de temperatura. Multiplicando isso daqui, vai ser 600 calorias. Então, é isso que eu preciso fornecer para essas 500 gramas de chumbo para mim fazer essa variação de 40 graus. Então, eu preciso fornecer 600 calorias, tá? Eu vou fazer o exercício 2 também ali, só que ele pede o calor específico, tá? Para vocês entenderem, então. Um bloco de 2 quilos, tá? Então, tem que ser a massa em gramas, por causa do calor específico. Então, 2.000 calorias, 2.000 gramas, né? 2 quilos são 2.000 gramas. É submetido a um resfriamento de 50 para zero, ó. Então, a variação de temperatura, ela é negativa 50, né? Por quê? Porque eu precisei retirar calor, ó, tá? Então, a minha quantidade de calor vai ser negativa. Eu variei de 50 para zero, tá? Então, fica zero menos 50. Então, a temperatura fica negativa aqui, ó. Nesse processo, são retirados 40 quilocalorias do bloco, ó. Então, quilocalorias é a quantidade de calor que eu retirei, ó. Então, eu retirei 40 quilocaloria, tá? Ó, se são 40 quilo, então, é 40.000 calorias, tá? Lembram, ó? O quilo é 10 na 3, né? Então, é o mesmo que 1.000. Então, menos 40.000 calorias, tá? Esse é o valor do quê? Calcule o calor específico, então, eu preciso saber o Czinho do material que constitui o bloco, tá? É isso que eu preciso saber, ó. Então, ó, se houve variação de temperatura, é o que macete que eu tenho que usar. Então, a quantidade de calor é a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura, tá? Então, a quantidade de calor que eu retirei, menos 40.000, igual a minha massa, que são 2.000 gramas, vezes o calor específico, que é o que eu preciso saber, e vezes a variação de temperatura, né? Que foi menos 50. Então, isso aqui vai ficar menos 40.000 igual a 2 vezes 5, 10, né? 2.000 vezes 50, então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, né? 100.000 Czinho. Então, o meu calor específico vai ser quem? É negativo e negativo, então fica positivo, né? Então, 40.000 dividido por 100.000. Simplifico aqui, né? Ó, esses três, esse aqui. Então, vai ficar 4 dividido por 10, né? Então, meu calor específico é 0,4 calorias por grama grau Celsius, né? Então, ó, esse é o calor específico do material, tá? Isso daqui, ó, vocês vão usar também lá naquele gráfico que eu falei para vocês da questão 17, né, ó? Porque ele quer saber o calor específico, por exemplo. Então, vocês têm que olhar lá no gráfico quanto calor foi fornecido, né? Daí vocês têm a massa,
tem a variação da temperatura, e aí vocês vão poder encontrar o Czinho, certo? Então, ó, no geral, tá? O que que vocês vão usar? Vocês vão usar essa equação aí para fazer. Tem outra da capacidade térmica. Por exemplo, ali, ó, vou fazer uma de um gráfico que tem ali, a questão 3, ó. Vamos fazer na sequência ali já, né? Que daí a questão 3 é a questão de um gráfico. Depois eu passo ali para vocês, ou eu coloco aqui de volta, aqui no copiou, tá? Então, aqui, ó, a questão 3. O que que me diz a questão 3? Deixa eu pegar aqui, só organizar. A questão 3 é assim, ó. Um corpo cuja massa 800 gramas, eu tenho uma massa de 800 gramas, é aquecido através de uma fonte cuja potência, ó, a potência dessa fonte, gente, são 300 calorias por minuto, tá? Então, o que significa que ela fornece 300 calorias a cada minuto. Sabendo que a variação de temperatura ocorre segundo o gráfico a seguir, determine o calor específico da substância, ó, tá? Então, eu preciso saber o Czinho. Como é que era lá o meu gráfico, ó? O gráfico é esse aqui que tá lá, tá? Ele começa aqui assim, ó, né? Aqui tem a temperatura, ó, e aqui tem o tempo, certo? Então, aqui tem 50 graus Celsius e aqui tem 100, ó, tá? E aí ele quer saber, aqui passaram-se 40 minutos, ó, certo? Esse tempo aqui tá em minutos, ó. Então, passaram 40 minutos. Vejam bem, ó, eu preciso saber o calor específico, então eu tenho que usar a formulazinha do calor sensível, né, ó. Então, que macete? M vezes C vezes delta T, tá? A massa eu tenho. A variação de temperatura eu também tenho, ó. Foi de 50 para 100. Mas quanto calor ele forneceu, ó? Eu tinha uma potência de 300 calorias, olhem aqui, ó, 300 calorias por minuto, trabalhando durante 40 minutos, olhem aqui, ó, tá? Então, quanto calor eu recebi? Se ele trabalha com 300 calorias por minuto, vezes 40 minutos, então ele recebeu 3 vezes 4, 12 mil calorias, ok? Professora, Oi. da 003 essa? Acho que dá. Deixa eu só terminar aqui, né? Então, ó, o 12 mil é a quantidade de calorias, né? A massa é 800 gramas, o calor específico é o que eu preciso, e a variação de temperatura é 50, né? Então, isso aqui vai ficar 12 mil, 5 vezes 8, 40, né? 1, 2, 3 vezes C. Então, o meu Czinho é 12 mil dividido por 40 mil, né? Simplificando aqui, 12 dividido por 40, né? Então, aqui, 12 dividido por 40, 0,3. Tu achou um zero a mais, Gilson? 5 vezes 8, 40. 1, 2, 3. Ó, dá 0,3 calorias por grama grau Celsius. O meu deu 0,03. 300 vezes 40, né? 3 Não, vezes tá 4, certo, eu que tô olhando errado. Deu 0,3, tá certo. 0,3, né? Isso. Ok, gente? Então, vejam, ó, esses exercícios que vocês têm ali, no geral, são todos nesse sentido aí. E aí, depois tem os teóricos, tá? Que vocês vão fazer lá sobre as transmissões de calor por condução, por convecção, por irradiação. E eu acredito que vocês vão encontrar, de repente, um pouquinho de dificuldade lá nos dois últimos só, tá? Que são mais maiores, né? Dão mais trabalho ali para fazer, tá? No mais, vocês conseguem fazer bem tranquilo, certo? Então, agora eu vou vou encerrar essa gravação também dos 3 exercícios, vou postar lá para vocês, tá? Vou mandar lá no grupo as fotinhos da matéria, e aí vou ficar aqui para tirando as dúvidas para vocês irem resolvendo esses exercícios aí, tá? Quem não conseguir terminar hoje, vocês podem ir postando lá no Moodle bem tranquilamente, e aí eu vou olhando lá para vocês, tá bom? Professora, assim